Olá, bem-vindo ao curso de Química. Meu nome é Brenda Porto e eu sou professora no Departamento de Química no setor de Química Analítica. A pedido do professor Guilherme, eu vim aqui conversar um pouco com você a respeito da minha formação e também da minha área de atuação. E quem sabe trazer você para o lado mais legal e interessante da química, que é a química analítica. Guilherme, que não nos ouça. Bem, para começar, eu queria falar um pouquinho das minhas origens, né? Então, eu nasci no estado do Rio, na cidade de Arraial do Cabo, que é uma cidade que fica no litoral norte do estado do Rio. Mas há muito tempo já eu fui trazida para o estado de Minas. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma cidade que fica na zona da mata do estado de Minas, lá no limite com o estado do Rio. Fui chegando para o estado de Minas aos pouquinhos. E na região lá na zona da mata, né, eu tive a oportunidade de trabalhar como professora substituta no Cefet MG, na cidade de Leopoldina. E foi uma experiência muito interessante e importante para mim como, como professora, né, para desenvolver as habilidades de didática tão importantes nessa área em que eu trabalho. Então, essa foi uma oportunidade que eu realmente apreciei bastante. Durante o doutorado, eu tive a chance de fazer um estágio sanduíche na Espanha. Eu morei na cidade de Madrid durante um ano e eu pude aprender sobre técnicas e também sobre assuntos que eu ainda não conhecia e que foram muito importantes para a minha formação. Então, essa foi uma oportunidade realmente bastante interessante. Retornando para o Brasil, eu defendi o doutorado e fiz um estágio pós-doutoral, né, um pós-doutorado, na Embrapa Agroenergia, em Brasília, e também um outro pós-doutorado na Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas, que fica no sul de Minas, na cidade de Alfenas. E finalmente cheguei aqui em Belo Horizonte. Desde 2017, eu sou professora do setor de Química Analítica e estou aqui na UFMG. Em breve a gente se encontra, passando essa pandemia, a gente se encontra em alguma disciplina do curso na área de Química Analítica. Bem, dentro da Química Analítica existem vários campos de atuação, né? Eu trabalho com as técnicas de separação. Durante a minha formação eu trabalhei bastante com eletroforese capilar, que é um equipamento que ainda não tem aqui na UFMG, mas a gente tem trabalhado para conseguir comprar um equipamento desse. A gente espera que nos próximos anos a gente consiga. E eu trabalho também com as técnicas cromatográficas, cromatografia a líquido e principalmente cromatografia a gás. E eu utilizo essas técnicas de separação para fazer análises de alimentos. E muitos dos meus trabalhos têm o foco de verificação de fraudes em alimentos, que é um tema bastante interessante para nós como consumidores, né? Associado às técnicas de separação, eu costumo utilizar bastante técnicas espectroscópicas, como infravermelho e Raman, por serem métodos rápidos de análise e associados à espectroscopia, em geral, também tem o uso da quimiometria, tá? E um outro campo que eu trabalho, que eu tenho experiência e que a gente tem reunido professores e desenvolvido trabalhos aqui na UFMG é na área de metabolômica. Então, o meu plano hoje de conversar com você é apresentar bem basicamente, sem entrar muito em detalhes,
um trabalho de análise de alimentos e um trabalho de metabolômica, para você ver como que a química é grande, quanto assunto a gente consegue agregar numa pesquisa na área de química. Bem, então eu vou começar falando sobre esse trabalho, que é de análise de gordura trans em alimentos processados. Aqui estão algumas fotos, né, alguns exemplos das amostras que eu utilizei para este trabalho. E sim, infelizmente, o pão de queijo tem gordura trans. Mas não é todo. Bem, então, pesquisas relacionadas à ciência e tecnologia de alimentos, elas sempre demandam a determinação de características e composição de alimentos. O objetivo dessas pesquisas são vários, né? Então, a gente pode monitorar a composição de alimentos e a qualidade dos alimentos comercializados, isso de grande interesse de nós, consumidores. Acompanhar tendências e modas, porque a gente acha que só roupa e corte de cabelo que tem moda, não. Alimento também tem moda, né? Nos últimos anos a gente viu uma moda bem grande de consumo de óleo de coco para emagrecimento, que é uma loucura. Mas enfim, esse é assunto para outro seminário, para outra conversa. Mas é importante, né, que a química e a ciência de tecnologia e alimentos ela acompanhe essas tendências e principalmente atua no controle de qualidade e nos processos das indústrias de alimentos, como forma de controle mesmo do processo e também como forma de verificação se os alimentos produzidos estão dentro das especificações da legislação vigente no país. Os compostos presentes nos alimentos eles podem ser divididos em dois grandes grupos: os micronutrientes, que são os componentes minoritários, e os macronutrientes, que são os majoritários. Esses macronutrientes eles podem ser subdivididos em água, que a gente verifica em função da umidade dos alimentos, as cinzas, que são os resíduos inorgânicos após a queima desse alimento, as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Dentro da análise da composição centesimal, que é aquela análise, que é aquela informação que aparece no rótulo dos alimentos, vários dos testes químicos realizados para verificação dessa composição centesimal são testes de bancada, ou seja, estão relacionados com a química analítica clássica. Por exemplo, para análise da umidade, o alimento é colocado em cadinhos de porcelana, em uma estufa ventilada em torno de 65 graus por 3 dias, e aí se verifica a diferença de massa inicial e final, para então verificar qual que era a umidade presente naquele alimento. Tá? Eu vou focar mais aqui, né, a nossa conversa, na análise dos lipídios. Como que funciona, então, a composição centesimal dos lipídios para a análise de alimentos? Bem, os lipídios, eles estão nos alimentos, né, na mistura. Por exemplo, se a gente imaginar um chocolate, né, uma amostra de chocolate, os lipídios eles estão lá presentes na matriz. Como que a gente faz para retirar, extrair os lipídios, a gordura, para verificar o percentual de gordura presente naquele alimento? São utilizadas misturas de solvente, e esses solventes eles precisam ter um caráter mais apolar, já que os lipídios, as gorduras, eles são apolares, e assim, dessa forma, entrando em contato com a matriz chocolate, né, que foi o exemplo que eu utilizei, a gente consegue então extrair a gordura deste alimento. Então, desse jeito, a gente tem acesso à gordura total desse alimento, né? Então, a gente pega a amostra de chocolate, coloca em contato com solventes, e aí a gente tem, então, evapora esse solvente e tem o percentual de gordura presente lá naquela amostra. Ok. Isso é para a composição centesimal.
Mas e se o meu interesse for num tipo específico de gordura? Ao invés de saber o total de gordura presente, eu quero saber se tem gordura trans ou se tem ômega 3 naquele alimento, né? Quanto de ômega 3 que tem naquele alimento. Como que eu faço para transformar o chocolate numa resposta que vai me dizer qual tipo de gordura que tem naquela amostra e quanto tem de cada tipo de gordura. Então, para isso, a gente utiliza as técnicas de separação. Então, a gente tem diferentes plataformas analíticas, né? Essas são as principais que eu costumo utilizar. Então, a gente tem cromatografia gás, cromatografia líquido e eletroforese capilar. Esse trabalho que eu vou apresentar são resultados de análise por eletroforese capilar, mas eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito da técnica. Bem, antes de iniciar qualquer análise química, a gente precisa pensar em como será o preparo dessa amostra. Por quê? Diferentes solventes, eles apresentam diferentes polaridades e vão extrair diferentes compostos daquela amostra. Então, o preparo de amostra é o coração, é a parte principal de toda a química analítica. Se o preparo de amostra não for bem feito, toda análise está comprometida. Essas foram as amostras que eu utilizei nesse trabalho. Então, tinha bala de caramelo, mistura pronta, industrializada, daquele de saquinho, né, de bolo de chocolate, biscoito wafer, mistura pronta para pão de queijo e chocolate. O objetivo desse trabalho foi propor um método alternativo de análise rápida de gordura trans em alimentos processados. Por quê? O método oficial de análise levava em torno de 60 minutos por amostra, enquanto que esse método proposto gastava 10 minutos de análise por amostra. A importância de se propor métodos alternativos rápidos é aumentar a frequência analítica nos laboratórios, né? Pensa no ganho de número de amostras analisadas por hora, o que é uma grande vantagem para laboratórios de prestação de serviço e também para agências governamentais poderem processar um número maior de amostras por dia. Bem, lembrando aqui, né, do que é ligação cis, ligação trans, para a gente lembrar o que é gordura cis e gordura trans, aqui nesse slide a gente tem duas estruturas, né? Uma de uma gordura com ligação cis e uma gordura com ligação trans. Aqui, vamos considerar que aqui a gente tem nesses dois carbonos uma ligação dupla entre esses dois carbonos. Vamos considerar aqui, passando uma linha, que essa linha está passando na ligação dupla desses dois carbonos, tá? O ligante que esses dois carbonos apresentam aqui para cima, do mesmo lado, né, são dois hidrogênios. E o ligante R também está do mesmo lado desse plano que a gente traçou aqui. Já na ligação trans, então aqui a gente tem os dois carbonos com ligação dupla, passando esse plano aqui nessa ligação, a gente tem que os dois hidrogênios, eles estão em lados opostos desse plano que a gente traçou. E os dois ligantes R também estão em lados opostos. Ou seja, essa é uma ligação trans. Qual que é a importância da ligação ser cis ou trans, né? Uma única ligação no meio de tantas ligações numa cadeia carbônica grande. Qual que é a importância prática dessa ligação trans, né? Aqui a gente pode ver, nesse composto, na gordura com ligação cis, que ele tem uma forma assim, né? Em V. O que acontece? O empacotamento dessa gordura, ele é mais difícil, ou seja, a gente tem várias moléculas se agrupando assim no espaço e é mais difícil elas se juntarem em função do impedimento estérico, né, do volume que ela ocupa no espaço. Então,
essa gordura, ela é mais líquida à temperatura ambiente, ela costuma ser líquida, né? É um óleo. Já alimentos gordurosos, né? Gordura com ligação trans, como essa ligação, essa cadeia, a ligação trans, torna a cadeia reta, o empacotamento dessa molécula é mais fácil. Então, elas conseguem se juntar, ficar mais próximas e acabam tornando essa gordura sólida à temperatura ambiente. E também a temperatura corporal, que é o mais importante. Então, quando a gente ingere um alimento com gordura trans, esse alimento, por ter gordura trans, parte dessa gordura será sólida. E isso vai solidificar também, se manterá sólido dentro do nosso corpo, que é o que acaba ocasionando o entupimento das nossas artérias e gerando vários problemas de saúde, né? Então, ligação cis e ligação trans, só lembrando. Muito bem. Foi feita uma extração lipídica, né, com solventes, então a gordura foi extraída da amostra e essa amostra ela passou por uma reação de saponificação. Nem sempre a gente simplesmente extrai o composto da amostra e diretamente injeta no equipamento. Às vezes ele precisa passar por alguma reação química para se adequar à forma que esse equipamento realiza essa análise. No caso, essa reação de saponificação, ela libera os ácidos graxos. Por quê? A gordura, ela normalmente se apresenta, os lipídios, né, em triacilgliceróis, que são os triglicéridos que dá lá no nosso exame de sangue, né? O triacilglicerol nada mais é do que 3 grupos ácido ligados ao glicerol por uma ligação de éster. Então, essa reação de saponificação em meio básico com metanol, ela quebra essa ligação de éster e libera os ácidos graxos na sua forma aniônica para o meio e então eles podem então ser analisados por eletroforese capilar. Esse foi o equipamento utilizado, o equipamento de eletroforese capilar CE7100 da Agilent Technology. Bem, a análise das amostras então, né, que é o mais interessante. Aqui a gente verificou, então a amostra A é a bala de caramelo. Esse aqui é o pico do C18 trans, da gordura trans. Então a gente tinha gordura trans em todas essas amostras. Na bala de caramelo, na mistura para bolo, uma quantidade um pouco maior. No wafer, no biscoito de chocolate. Na mistura no chocolate, aqui na letra D, né, uma quantidade menorzinha. E na mistura para pão de queijo também foi a amostra que encontrou maior quantidade de gordura trans, essa mistura para pão de queijo industrializado. Então, conselho, se for fazer pão de queijo, faz em casa, não compra essa mistura industrializada. Esse trabalho ele foi publicado na revista Food Control, né, uma proposta de análise rápida, e essa é a forma com que os cientistas divulgam seus resultados, né? A gente escreve um artigo científico que é avaliado por nossos pares, ou seja, por cientistas que trabalham na mesma área que a gente e verificam se aquele trabalho tem realmente qualidade e mérito para ser publicado numa revista internacional de prestígio. Então a gente publica e quem lê esse artigo normalmente são pessoas interessadas na área acadêmica também. Por isso é importante a gente botar a boca no trombone também, a gente comentar a respeito dos nossos resultados, não apenas no nosso meio acadêmico, como também nas mídias de comunicação em massa, né? Então, esse trabalho, eu participei de uma mesa de debate numa rede de TV, dei entrevista numa outra rede de TV, também teve uma nota, né, uma reportagem no site da universidade, porque esse tipo de trabalho a gente faz em função da sociedade, então a gente precisa retornar com essas informações para a sociedade, né? Então eu acho que essa é uma grande falha nossa enquanto
cientistas, a gente precisa dialogar mais com a sociedade, né? E talvez assim a gente não tivesse tanto problema hoje das pessoas não acreditarem em vacina ou acharem que um remédio para piolho vai curar a Covid-19. Mas enfim, vamos seguir no nosso assunto aqui, que é o próximo tópico que eu queria conversar com vocês, que é sobre a busca de biomarcadores para a aterosclerose. Né? A aterosclerose ela é uma enfermidade cardiovascular onde as artérias elas entopem, né? Vai crescendo gordura, algum tipo de trauma naquelas artérias, que elas vão, esse trauma vai crescendo e vem a entupir, né, essas vias. E em algum momento, um ateroma, ou seja, um pedaço, uma parte daquela gordura se solta e viaja dentro dos nossos vasos sanguíneos, até que ele encontra um vaso de menor diâmetro e acaba entupindo a passagem de sangue nesse vaso. E aí acontece um infarto do miocárdio ou então um aneurisma, tá? Então, nesse trabalho, o que eu fiz foi tentar encontrar biomarcadores para essa enfermidade. Mas qual que é o conceito de biomarcadores? Biomarcador é uma substância característica e indicadora de um processo biológico normal, um processo patológico ou uma resposta farmacológica. Eles são monitorados auxiliando na manutenção da saúde de indivíduos expostos a drogas e outras substâncias. Um biomarcador comum que todo mundo conhece é a glicose para diabetes, né? Pessoas que têm problemas com diabetes fazem exame de sangue, tem o valor de glicose alto no sangue, então verifica-se que essa pessoa tem dificuldade para processar açúcares e caracteriza então uma enfermidade e aí ela busca tratamento para isso, tá? São várias as técnicas que podem ser utilizadas para a busca de biomarcadores e uma delas, né, estão as tecnologias ômica, tá? Que tá genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica, todas elas podem estar relacionadas na identificação de novos biomarcadores para doenças e outros processos fisiológicos. Bem, a genômica, ela cuida, né, do conjunto do material genético de um sistema biológico. O transcriptoma é o conjunto dos transcritos de RNA. O proteoma cuida do conjunto de proteínas e o metaboloma, a metabolômica, estuda o conjunto dos metabólitos desse organismo. A metabolômica, por ter compostos que são muito diferentes entre si, várias classes de compostos, ela é das técnicas ômicas a mais complexa. Os metabólitos, eles costumam ser compostos de baixo peso molecular, que participam ou interferem em processos bioquímicos e podem atuar como substratos, produtos finais ou intermediários desses processos bioquímicos, tá? Exemplos de metabólitos são açúcares, aldeídos, cetonas, aminas, aminoácidos, lipídios, terpenos. Então, tem uma grande quantidade de classes de compostos diferentes que podem ser metabólitos e que são estudados pela metabolômica. Dentro da metabolômica existem dois viés de estudos, a análise target e a análise untarget. O que significa análise target? É como o trabalho que eu descrevi anteriormente. Qual que era o objetivo do trabalho? Análise de gordura trans, ou seja, eu tenho a amostra de chocolate. Na amostra de chocolate eu tenho todos pensando na composição centesimal daquele alimento, eu tenho gordura, proteína, açúcares, né, carboidratos, tenho umidade, tenho várias classes de compostos, né, dos macronutrientes e também alguns micronutrientes, mas dentro daquele universo eu escolhi estudar a gordura trans. Então, dentro de gordura ainda afunilei mais. Então, análise target é quando a gente sabe exatamente o que a gente quer analisar.
Então, a gente tem um alvo específico. Então, na metabolômica target, a gente faz análise de metabólitos em que a gente conhece a presença desse metabólito, a gente sabe a importância dele, a gente tem uma estimativa do percentual, da concentração dele naquela determinada matriz. Então, a gente tem bastante informação a respeito do sistema. Na metabolômica on-target, a gente não conhece o sistema ou a gente não tem informações a respeito daquele sistema para o que a gente está buscando, tá? Nesse caso, desse trabalho que eu estou apresentando, é busca de biomarcadores para a aterosclerose. Então, nesse caso, a gente faz um estudo geral daquela amostra. Por isso, geralmente são utilizadas várias plataformas analíticas e não apenas uma. Então, a gente utiliza eletroforese capilar, utiliza cromatografia gás, cromatografia líquido, utiliza também RMN, tá? Ressonância magnética nuclear, para a gente obter uma impressão digital, o máximo de informação que a gente pode a respeito daquela amostra. E aí a gente conseguir inferir alguma informação sobre aquela amostra com a ajuda de análise estatística. Então, como que funciona o fluxo de trabalho dentro da metabolômica? A primeira parte é pensar num desenho experimental. E essa parte ela é muito importante. Por quê? A gente precisa ter uma pergunta específica e propor um trabalho, um estudo que consiga responder aquela pergunta, né? Muitas vezes a gente vê trabalhos que fogem do escopo original, inicial, proposto, porque eles têm uma pergunta, mas o experimento proposto não responde exatamente aquela pergunta, tá? Então, o desenho experimental é fundamental para um bom estudo. Isso não só em metabolômica, mas como em todos os estudos científicos, né? Então, em geral, a gente tem 2 ou mais grupos de amostras, digamos aqui a amostra A, o grupo A e o grupo B, e a gente tem uma questão metabólica, uma pergunta que a gente quer responder. Então, qual a diferença entre os metabólitos do grupo A e B? Digamos que o grupo A seja pessoas que têm uma enfermidade X e o grupo B, pessoas que não têm a enfermidade. Depois que a gente fez o desenho experimental, pensou no número de amostras, conseguiu coletar aquelas amostras, aí a gente passa para a nossa parte principal no fluxo de trabalho de metabolômica, que é o preparo da amostra e a análise química. Nesse ponto, a gente vai estudar quais os solventes serão utilizados nesse preparo de amostra, o quanto a gente vai interferir, qual o foco que a gente vai dar, porque se a gente usa solvente mais polar, a gente extrai alguns compostos, se a gente usa solvente mais apolar, a gente extrai outra classe de compostos, enfim. Depois disso, do preparo de amostra, a gente faz as análises por eletroforese, cromatografia líquida e a gás e RMN, como eu tinha comentado, e a gente passa para o tratamento estatístico, para o pré-processamento e análise de dados, pode ser univariado e multivariado. Vocês vão ver no curso de Química, vocês vão ter disciplinas obrigatórias, acho que uma disciplina obrigatória de Estatística. Deem importância a esse curso. A princípio a gente fica assim, não sei como é que eu vou aplicar isso, mas ele é muito importante para o curso de Química, para o químico em geral, mesmo que não seja o químico analítico, as outras áreas também usam a estatística, mas a química analítica é a que mais utiliza a química analítica. A gente tem no curso de Química algumas disciplinas optativas que estão relacionam a estatística com a química, que são chamadas de quimiometria. São disciplinas super importantes que eu recomendo que todo mundo faça, porque dão uma noção melhor sobre o trabalho inicial aqui do desenho experimental para a gente conseguir responder melhor a pergunta que a gente está fazendo no início, Então, essa parte de análise de dados é uma etapa bastante lenta do trabalho de metabolômica. E após essa etapa de análise de dados, a gente consegue, então, uma lista de compostos, uma lista de metabólitos, de candidatos a biomarcadores. Então,
vem a última etapa do trabalho, que é a identificação desses compostos e a interpretação biológica. Aqui vai entrar a bioquímica, que a gente também aprende no curso de química, né? Tem a disciplina de bioquímica, é uma disciplina muito interessante, bastante complexa, gigantesca, mas tem um conteúdo muito interessante e importante para a gente como químico e principalmente para quem quer trabalhar nessa área de metabolômica, nessa área de química analítica, mas também para quem vai trabalhar com várias áreas de orgânica, de inorgânica, de físico-química, que permeiam, né? A química é uma ciência muito interessante porque ela tem várias interfaces, né? Então, todas as áreas da química podem ter interface com estatística e com bioquímica. Então, o curso de bioquímica também é bastante interessante e muito importante para o nosso curso. E, finalizando então o fluxo de trabalho, vem a validação experimental, que nada mais é do que voltar aqui para o desenho experimental. A gente pega um novo conjunto de amostras que não participou dessa primeira etapa e realiza a análise, faz o processamento estatístico e verifica se a gente encontrou os mesmos resultados do primeiro grupo. E aí sim a gente consegue escrever e publicar esse artigo. Então dá bastante trabalho. As amostras que se pode trabalhar com metabolômica são inúmeras, né? A gente pode trabalhar com leite materno, ou também leite de vaca, se quiser fazer, ou leite de outra fonte, né? Leite de cabra, se a gente quiser fazer algum estudo em função daquele organismo, daquele animal, né? Processos fermentativos, cultura de células, tecidos de biópsia, insetos, plantas, saliva, plasma, urina. A gente pode trabalhar com diversas amostras diferentes. Então, só comentando agora dos resultados que foram encontrados nesse estudo, né, da busca de biomarcadores para a aterosclerose. Então, como consequências da doença, como eu falei, a gente tem o infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, aneurismas abdominais também, não só no cérebro, e isquemia de membros inferiores. Então, o objetivo desse trabalho foi fazer uma análise global do plasma e de como sua composição pode mudar comparando pacientes com lesões estáveis e instáveis. O que significa isso? É que a aterosclerose é uma enfermidade que pode liberar um único trombo, né, que foi aquele que eu comentei, o ateroma, que vai ser liberado e vai viajar nas nossas vias e entupir uma daquelas vias, causando o infarto ou o AVC. Existem pessoas que têm aterosclerose e não desenvolvem a consequência, que é o infarto, ou desenvolvem uma vez e não tem outros casos. Já existem pacientes que têm a aterosclerose instável, ou seja, formou o ateroma, ele se solta e a pessoa infarta. E aí, pouco tempo depois, forma outro ateroma e ele se solta e a pessoa infarta. E existem casos de pessoas que infartam 9, 10, 15 vezes, né? Então, esse estudo ele buscava comparar pacientes, ambos os pacientes, né, os dois grupos, apresentavam aterosclerose, mas um grupo apresentava aterosclerose instável, ou seja, os pacientes ficavam infartando diversas vezes, enquanto o outro grupo infartaram uma vez e não mais. Aqui só, de novo, a figurinha do ateroma. Bem, eu tive, então, 38 amostras de pacientes, 19 pacientes eram casos estáveis e 19 pacientes eram casos instáveis, ou seja, apresentavam aterosclerose instável. Eu tinha várias informações a respeito desses pacientes, né? Então, se eles tinham, qual era o sexo, né? A idade, a altura, circunferência, são informações importantes quando a gente vai fazendo o tratamento estatístico, né? Se apresenta algum outlier, alguma anomalia, a gente recorre a essas informações para ver se essas informações conseguem justificar aquele comportamento estranho daquela amostra em comparação com o restante do grupo. Então, é importante a gente ter o máximo de informação possível a respeito dos pacientes ou das amostras, né? Então, aqui, passando para a análise estatística, no fim das contas, o que eu obtive? Eu obtive
a separação entre o grupo de pacientes com aterosclerose instável dos pacientes com aterosclerose estável, tá? Isso significa que os grupos eram estatisticamente diferentes. Eu pude separá-los, houveram compostos químicos diferentes entre um grupo e outro, ou seja, candidatos a biomarcadores para a aterosclerose. Nessa análise estatística, a princípio, a gente alinhou, ou seja, a gente encontrou quase 38 mil compostos por análise por cromatografia líquido. 38 mil compostos, é uma quantidade gigante de compostos. Depois que a gente fez um filtro de presença, porque humanos, né, cada um é um organismo completamente diferente. E pessoas têm alimentação diferente, hábitos diferentes, tomam remédios diferentes. Então, muitos desses compostos que foram encontrados, eles não eram comuns a todos os pacientes. Né? Então, a gente precisava fazer um filtro. Né? Às vezes, o paciente comeu peixe 2 dias antes, e aquilo pode influenciar no exame de sangue dele. O outro comeu chocolate, o outro toma um remédio, enfim. Esses compostos que não aparecem constantemente em pelo menos 90% dos pacientes de um dos grupos, eles são filtrados. Depois desse filtro, a gente fica com 1.200 compostos, cerca de 1.200 compostos, né? Diminui bastante. Depois disso, depois do estudo estatístico, a gente teve 102 compostos como significativos, ou seja, 102 compostos conseguiram justificar a separação daqueles dois grupos na figura que eu mostrei anteriormente. Desses 102 compostos importantes estatisticamente, 38 deles foram identificados, ou seja, quase 60%, mais de 60% dos compostos que foram tidos como significativos, eles não puderam ser sequer identificados. Então, a gente não sabe que compostos são esses, né? Então, estudos posteriores são necessários para descobrir quais compostos podem ser esses. Desses 38 que foram identificados, 12 foram confirmados nas amostras por diferentes formas de confirmação com análise de massas, né? Também não vou entrar em detalhes aqui, a gente tem disciplinas específicas no curso de espectrometria de massas, mas apenas 12 foram confirmados nas amostras. E foram esses 12 compostos, né? A gente teve alguns compostos que estavam aumentados no grupo de pacientes com aterosclerose instável, outros estavam diminuídos, né? E é interessante a gente verificar, por exemplo, o lisopc-25 é um ácido graxo ômega 3, está relacionado com ácido graxo ômega 3, que é mais baixo nos pacientes com aterosclerose instável. Ou seja, pode-se inferir que pacientes com aterosclerose instável consomem, por exemplo, menos ômega 3, menos peixes, como salmão e sardinha, que são ricos em ômega 3, né? E acabam dando uma melhor estabilidade para o nosso sistema cardiovascular. Né? Então, é interessante ver esse tipo de informação aparecendo nos compostos que foram tidos como importantes para esse estudo, estatisticamente importantes, né? E aí a gente fez uma validação desse estudo. Foram analisados outros 2 grupos de amostras, né, estáveis e não estáveis, e essas amostras, aqui em verde, elas foram previstas no modelo estatístico anterior. Então, aqui, as amostras em verde, que são do grupo de amostras de pacientes com aterosclerose instável, eles foram previstos no grupo de pacientes com aterosclerose instável. O interessante é que essas amostras elas foram coletadas 6 anos antes desse estudo estatístico ser realizado. Ou seja, foi coletada a amostra e o paciente foi acompanhado durante 6 anos para verificar se ele infartaria outras vezes ou não. Então, o sangue coletado 6 anos antes já continha informação de que aquele paciente desenvolveria aterosclerose instável. A mesma coisa para os pacientes do grupo de aterosclerose estável.
Então, isso é interessante para estudos futuros, né, para medicina personalizada, né? Ainda não é, para hoje, mas quem sabe daqui a 50 anos, né, a gente vai ter nos hospitais equipamentos que possam fazer a análise, pegam uma quantidade de sangue e fazem a análise do nosso sangue e conseguem verificar, né, daqui a 20 anos você pode desenvolver tal doença, daqui a 10 anos você pode desenvolver tal doença, e tendo esse prognóstico, né, essa informação muito antes, a gente tentar mudar os nossos hábitos, tentar cuidar para que essa doença realmente não acabe se desenvolvendo. Então, como conclusões, né, foi possível encontrar as diferenças entre os dois grupos de aterosclerose estudados. Os metabólitos encontrados estão diretamente relacionados com a alimentação dos pacientes. E a etapa final desse trabalho é realizar uma análise target, ou seja, aqueles compostos que foram identificados como importantes como possíveis biomarcadores em outras 700 amostras restantes desse estudo. Foi um trabalho posterior. Bem, sobre essas duas áreas que eu queria comentar, era isso, né? Mostrar dois enfoques bem diferentes da química analítica e como que a química está toda integrada, né? Então, nesses estudos, a gente viu bastante sobre estatística, importância de bioquímica, importância de química orgânica para a gente estudar, entender os compostos que a gente está extraindo, né, quais solventes a gente utiliza. Então, mostrar que, apesar de a gente ter áreas diferentes na química, todas elas são super importantes e totalmente integradas, né? E era isso que eu queria conversar a respeito da minha área de atuação. Aqui, como professora na UFMG, eu já orientei vários TCCs. No momento, eu estou orientando 2 dissertações de mestrado, 2 alunos de mestrado e co-orientando uma terceira dissertação. Eu já trabalhei, então, com os alunos de TCC com adulteração de tequila por adição de cachaça, adulteração de óleo de linhaça, que é um óleo mais nobre, rico em ômega 3, por óleo de soja, a avaliação de manteiga sem lactose, tem crescido muito, né, a intolerância à lactose, muitas pessoas sofrendo com isso, então teve um aluno que trabalhou com essa avaliação da manteiga, comparação de gordura animal, de gordura de origem animal, comparando a gordura de suína, né, de porcos criados soltos artesanalmente e de porcos criados de grandes indústrias, né? Também a adulteração de manteiga de garrafa, a avaliação dos ácidos graxos livres em cerveja artesanal e a avaliação de solventes residuais em 2 matrizes diferentes. Também foram 2 trabalhos de TCCs diferentes. E das orientações de mestrado, né, que eu estou trabalhando no momento, tem um aluno que está trabalhando com a determinação de acrilamida em alimentos de preparação doméstica, vai comparar batata frita de várias formas diferentes e a formação de acrilamida, que é um composto potencialmente cancerígeno, caracterização de amostras de chá por espectrometria de massas e estudo de resíduos de gordura para a produção de biodiesel. A química analítica ela é uma área super interessante, ela é uma área muito versátil, ela tem interface com várias outras áreas da química e de fora da química também, né? Então, eu convido vocês a conhecerem os professores da química analítica, as áreas de atuação de todos eles. Deem uma olhada, né, no Somos UFMG, tem na página da universidade, tem o perfil de todos os professores, vocês conseguem acessar o nosso currículo Lattes e ter informações a respeito do que cada um de nós trabalhamos, né? No início da apresentação eu deixei o meu e-mail e caso algum de vocês tenha curiosidade, queira conversar a respeito de algum dos temas que eu citei aqui, vocês podem entrar em contato comigo e a gente pode seguir com essa conversa, tá bom? Queria agradecer ao professor Guilherme pela oportunidade, pelo convite, e a você, aluno, calouro, que está chegando no curso de Química, pela paciência de me ouvir falar durante esses 45 minutos.
desejar um bom curso para você, que você seja bem-vindo, que você siga em frente. O curso de Química é um curso difícil, mas é um curso muito bacana, muito lindo, e os químicos têm uma importância muito grande para a sociedade. Bem-vindo ao seleto grupo de químicos do país. Até mais!